Fala galerinha, sou o professor Luiz Gustavo, viu? E vamos dar continuidade às nossas aulas de geometria analítica. Ainda estamos na reta, estudo da reta. Agora a gente vai estudar a equação geral da reta. Toda reta no plano cartesiano ela tem uma equação, ok? E essa equação ela é representada dessa forma, essa equação geral chamada ax mais by mais c igual a zero, ou seja, é uma equação do primeiro grau, né? Então, se te perguntarem, a reta tem que equação? Uma equação do primeiro grau, certo? Onde a, b e c são números reais, coeficientes chamados, né? X e y é as coordenadas de um ponto genérico qualquer daquela reta, certo, pessoal? Então, para saber essa equação aqui, nesse primeiro caso que a gente vai ver, é uma que passa por dois pontos conhecidos, ou seja, basta você conhecer dois pontos daquela reta, né? Se eu te disser, ó, esse ponto tal e esse ponto tal pertence à reta, já é suficiente para você achar essa equação, ok? Então, basta ter dois pontos da reta, tá aqui o desenhozinho aqui genérico, né? Eu não sei se essa reta tá assim, não importa, não precisa nem desenhar, só coloquei para você ter uma noção das coisas. Ok? Uma reta no plano cartesiano, ponto A, ponto B dado e um ponto arbitrário, né? Dizemos que esse ponto é o ponto genérico, ou seja, um ponto que representa toda a reta, né? São todos os pontos da reta, uma reta tem infinitos pontos. E faz sentido, pessoal, porque na geometria plana, né? Geometria euclidiana, ele diz o seguinte, que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, na geometria analítica, ou seja, a geometria no plano cartesiano, basta conhecer dois pontos daquela reta, ok? E eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Achar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e 2 e o ponto B, 3 e 1. Só lembrando que todo ponto do plano cartesiano tem a coordenada x, ou seja, um número do eixo x, e uma coordenada y, um número do eixo y, certo? Então, ele te deu dois pontos, já é suficiente para você saber a equação dessa reta. O que a gente vai precisar saber? O mínimo de determinante de matrizes. Ou seja, calcular um determinante de uma matriz de ordem 3. Né? Todo mundo sabe calcular. Tem várias regras e a regra que a gente vai utilizar, que eu costumo utilizar, é a regra de Sarri. Ok? Vou ensinar para você. Na aula anterior já tem eu explicando lá mais ou menos isso. Então, qualquer coisa corre lá no vídeo anterior. Certo, pessoal? Então, basta eu ter dois pontos e fixar um ponto arbitrário xy, que vai representar as coordenadas de todos os pontos daquela equação. Não é isso? Então, lembra na aula passada que, ora, se o ponto A, B e o ponto P genérico pertencem à mesma reta, isso quer dizer que o determinante da matriz, está lá na aula anterior, determinante da matriz formado pelas coordenadas de cada ponto tem que ser igual a zero, não é isso? Então a gente viu na aula passada isso. Então basta você calcular aquele determinante igual a zero e você vai obter uma equação em função de x, y, né? Porque ó, nossa equação vai ter que estar nessa fórmulazinha aqui, ó. Certo? Então vamos calcular, certo? Então o primeiro passo é escrever a matriz correspondente às coordenadas desses pontos. Então vou escrever as coordenadas desse ponto, x, y, 1 e 2 e 3 e 1. A última coluna completa com 1, certo? E esse determinante tem que ser igual a 0. Lembraram agora? A primeira coluna são os números, as abscissas, né? X, 1 e 3, ó, primeira coluna. A segunda coluna são as coordenadas y, né? 2, 3, y, né? Y2, aliás, y2 e 1, tá aqui, y2 e 1, certo? Coordenada y. E a terceira coluna completa com 1, certo? Então, igualando a zero, né? Porque o determinante tem que ser zeros para que esses três pontos estejam na mesma reta. É a condição de alinhamento que eu falei na aula anterior. Então vamos calcular esse determinante agora, usando a regra de Sarri, ok?
Essa regra consiste em você repetir as duas primeiras colunas, ó, x, y. Repete as duas primeiras colunas, x, y, 1 e 2, 3 e 1. E calcula o determinante igualando a zero, porque o determinante tem que ser zero, né? Para ele estar na mesma reta. E essa regra de Sarri consiste no seguinte: é a soma do produto dos elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó. Diagonal principal. Tá aqui a soma. Menos a soma do produto dos elementos da diagonal secundária. Está aqui, vou colocar o sinal de menos para você lembrar que é a soma do produto, né, dos elementos da diagonal principal, menos, tá aqui o menusinho, a soma do produto dos elementos da diagonal secundária, que é essa diagonal aqui. Então vamos lá. X vezes 2 vezes 1 dá x, não mexe no sinal, né? Isso aqui dá igual a x, né? Aliás, 2x, perdão. X vezes 2 vezes 1, 2x. Né? Y vezes 1 vezes 3 dá 3y, mais 3y, né? Não mexe no sinal de ninguém, viu? Do jeito que calcular o produto, se der um valor negativo, bota ele do jeito que tá. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Menos, abre parênteses. Agora faz a mesma coisa com a diagonal secundária. Y vezes 1 vezes 1 dá y. Né? X vezes 1 dá x positivo, né? 1 vezes 2 vezes 3 dá 6 positivo, né? Então, agora é só resolver essa equação igualando sempre a zero, né? Porque, por causa da condição de existência. Vamos resolver esse parênteses aqui. Então, repete todo mundo. 2x mais 3y mais 1. Esse menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro dos parênteses, ok? Menos y. Menos por mais, menos x. Menos por mais, menos 6. Igual a zero. Então, resolvendo, enxugando, mas essa equação não é resolver, é enxugar, porque ela vai ter infinitas soluções, infinitos pontos, né? Então, 2x semelhante, menos x. 2x menos x dá 1x. Bota só x, né? Precisa colocar 1 aqui. Não. Semelhante ao 3y. Mais 3y menos y dá mais 2y, né? Agora, coeficiente C, 1 menos 6, que dá menos 5. Isso tudo igual a zero. Pronto, não tem mais o que fazer aqui. Temos aqui a equação da reta que passa por esses dois pontos, ó, A e B. Então, né, é fácil ver, por exemplo, pode cair questões desse sentido. Ó. Se ele perguntar o ponto 7 e menos 1 pertence a essa reta, ou seja, é um ponto dessa reta, precisa eu desenhar a reta para saber? Não. Basta substituir, ó, coordenada x, substitui por 7, né? Porque o 7 é abscissa. Vai ficaria como, mais ou menos? Ficaria assim, ó, 7 e o menos 1 é o y, né? Mais 2 vezes menos 1, menos 5. Tem que ser igual a zero. Se for igual a zero é porque o ponto pertence à reta. 7. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 5 igual a zero. 7 menos 2 dá 5. Menos 5, zero. Então isso aqui tudo é igual a zero, né? Isso mostra que esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta. Se não acontecer, não se verificar essa igualdade, porque o ponto não pertenceria à reta. Certo, pessoal? Muito fácil, né? Retomando aqui, toda reta no plano tem uma equação geral chamada AX mais BY mais C igual a zero. XY é as coordenadas do ponto genérico, que representa todos os pontos, que precisa apenas de 2 pontos nesse caso para saber
a equação da reta. Foi o que eu fiz, usando o determinante. Por quê? Porque o determinante é a condição de existência condição de alinhamento de 3 pontos, né? Se o determinante for 0, porque 3 pontos estão alinhados, certo? E é isso, galera. Espero que você tenha gostado, tanto dos meus alunos do Instituto Progresso de Ensino, quanto você que esteja de passagem e queira aprender mais. Fique à vontade, viu? Se inscreva, dê um joinha. Sempre vou estar postando vídeos assim, curto, bem objetivos para vocês, tá bom, galera? Coloque sugestões aí nos comentários, suas dúvidas, viu? Se tiver um tempinhozinho eu vou estar respondendo cada um. Ok? Forte abraço, tá bom?